Olá, estudantes preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Estamos iniciando a aula número 73 para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia e quero saber como é que está a limpeza aí dessas mãozinhas. Bem lavadas, várias vezes ao dia? Muito bem, assim você se protege e protege sua saúde. Para a aula de hoje você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha e um pedaço de uma folha. Não precisa ser uma folha inteira, pode ser uma folha de caderno, uma folha sulfite, tá? Um pedacinho pequeno de papel. Então abra seu caderno, coloque lá a data, aula 73, língua portuguesa. Eu espero você. Materiais organizados, data registrada. Vamos então relembrar o que a gente fez na última aula. Então nós assistimos o vídeo, do Vespersauro, vocês puderam entender lá como é que ele se locomovia, a questão lá de andar apoiado num dedo só. Retomamos o título do texto, Fizemos a atividade de compreensão do texto, atrás da atividade tinha uma imagem, a gente fez uma legenda, escolheu uma legenda adequada para aquela imagem. Analisamos um trecho do texto para identificar com qual texto se relacionava melhor com a imagem que estava aparecendo ali na tela. E ficamos conhecendo o texto de divulgação científica, que é aquele texto que é feito baseado em pesquisas, em dados coletados, escrito por estudiosos, por pesquisadores, para divulgar o que a ciência sabe. Ele apresenta lá termos científicos, mas é um texto que tem uma linguagem clara, que qualquer pessoa consegue ler e entender. E fizemos o nosso momento jurássico, ficamos sabendo algumas informações sobre os dinossauros, e eu pedi para vocês escreverem alguma característica do Vespersauro, que é o nosso dinossauro principal aí da nossa sequência. E a aula de hoje? A aula de hoje a gente vai ampliar os nossos conhecimentos da língua portuguesa. Então, prestem atenção na próxima atividade. Lembram do título do texto? Lembram, Vamos lá, relembrar juntos. O primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Bem, aqui nesse título a gente está falando de um dinossauro. Como é que ficaria esse título se a gente estivesse falando de dois dinossauros? Vamos pensar junto? Quais palavras a gente teria que mudar se fossem dois dinossauros? Então, aqui está o título, Então, vamos pensar lá. O é um dinossauro. Se fossem dois dinossauros, ficaria os. Então, vamos trocar aqui o O. Primeiro. Primeiro é um. Dois são primeiros. Dinossauro, um só. Se eu tenho dois, são dinossauros. Então, o dinossauro foi descoberto. Dois dinossauros foram descobertos. No. Será que eu vou mudar a palavra no? Não, a palavra no vai continuar no, porque ela está se referindo ao Paraná. E o Paraná continua sendo um só. Então, descobertos no Paraná, andava. Andava está se referindo ao dinossauros. E agora a gente tem dois. Então, fica os dinossauros andavam. Palavra em. Palavra em está se referindo ao dedo. O dedo continua sendo um só. Então, esse trecho do título vai continuar a mesma coisa. Em um dedo só. Então, a gente mudou aqui, Os primeiros dinossauros descobertos no Paraná ficou a mesma coisa.
andavam em um dedo só. Então, nós mudamos as palavras, fizemos a adequação das palavras para o plural, né? Se referindo a mais de um, somente das palavras que estão se referindo ao dinossauro, porque antes era um e agora são dois. As palavras que se referem ao Paraná não mudam, porque o Paraná continua sendo um só, e nem as palavras que estão se referindo ao dedo, porque são dois dinossauros, mas cada um anda apoiado em um dedo. Então, conferindo lá na tela, os primeiros dinossauros descobertos no Paraná andavam em um dedo só. Mudamos o título do texto. Esse texto tinha também um subtítulo. Como é que ficaria esse subtítulo? Então, fizemos as alterações no título, mas o texto também tinha um subtítulo, né? Que é aquele título que vem embaixo do título principal com mais algumas informações do texto. Então, se mudou ali a quantidade de dinossauros, o subtítulo também iria mudar. E como ficaria? Olha lá. Conheça o Vespersaurus paranaense, carnívoro, pequeno e ágil, que caçava no oeste do estado, na época em que a região era desértica. Isso se referindo a um dinossauro. Agora, se fossem dois. Conheça os Vespersaurus paranaenses, carnívoros, pequenos e ágeis, que caçavam no oeste do estado, na época em que a região era desértica. Então, eu vou assinalar para você ver quais são as palavras que tiveram alterações aí. Lá, conheça, ficou a mesma coisa, né? O. Então, agora temos dois dinossauros, então são os. Vespersaurus paranaense, não vamos mudar nada, porque é o nome do dinossauro, né? Por mais que sejam dois, eles continuam tendo o mesmo nome. Carnívoro, um dinossauro. Dois dinossauros, ficou carnívoros. Pequeno, né? Quando era um, agora que são dois, pequenos. O E continua, né? Porque o E tá ligando as frases ali. Um dinossauro é ágil. Dois dinossauros são ágeis, né? Então, ali a gente trocou a letra L pelo S para fazer o plural. Que continua a mesma coisa. Caçava. Um dinossauro caçava. Dois caçavam. No vai continuar a mesma coisa, porque está se referindo ao estado. Oeste do Paraná, mesma coisa. Na época em que a região era desértica, mesma coisa. Então, a gente só faz a mudança nas palavras, com as palavras que estão se referindo diretamente ao dinossauro, porque o que mudou foi a quantidade de dinossauros. Não mudamos a quantidade de estado, nem a quantidade de região. Bem, agora é com você. Como ficaria o trecho se fossem dois dinossauros? O representante inédito da pré-história paranaense foi desenterrado na cidade de Cruzeiro do Oeste. Então, você vai reescrever essa frase, vai escrever a frase de novo, fazendo as adequações necessárias para se falar de dois dinossauros. Eu vou dar um tempo para você. Vamos conferir então como é que ficou essa frase, como se estivéssemos falando de dois dinossauros? Olha lá. Os representantes inéditos da pré-história paranaense foram desenterrados na cidade de Cruzeiro do Oeste. Então, lembrando você que nós tínhamos que mudar as palavras que estavam se referindo aos dinossauros. Então, vamos ver quais são? Olha lá. O ficou os. Representante ficou representantes. Inédito passou para inéditos. Da pré-história fica a mesma coisa, paranaense fica a mesma coisa. Um dinossauro foi, dois foram. Desenterrado, dois desenterrados. Na cidade de Cruzeiro do Oeste não muda nada.
Então, procure se lembrar disso quando você tiver que mudar uma frase que está se referindo somente a uma pessoa, a um objeto, para uma frase que está se referindo a mais de uma pessoa ou objeto, né? No plural que a gente fala. Procure se lembrar disso, que você tem que mudar as palavras que estão se referindo àquela quantidade de pessoas ou objetos que você mudou. No caso, a gente muda ali as palavras que estão se referindo ao dinossauro. Então, crianças, a nossa atividade agora é completando frases com os dinossauros. Então, eu trouxe algumas frases aqui para vocês que estão ali com algumas palavras encobertas. Para a gente encontrar as palavras, eu vou ter que tirá-las de baixo aqui dos dinossauros. Então, eu vou apresentar os dinossauros aqui para vocês, vou tirar a palavra que está embaixo deles, aí eu mostro e você procura a frase na qual ela se encaixa. Então, o primeiro dinossauro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Esse aqui é um dinossauro da família dos saurópodes. Eles eram dinossauros com os pescoços bem compridos, rabos compridos e tinham assim, pesavam toneladas, né? Eram gigantescos. Bem, eles tinham algumas espécies que eram dessa família, né? Tinha os branquiossauros, os apatossauros, mas assim, como aqui é um bonequinho, eu não vou poder precisar qual é a espécie, tá? Mas esse é um representante daqueles dinossauros bem grandões. E ele trouxe pra gente a palavra viveu. Então, eu quero que você leia as frases ali e encontre qual frase que se encaixa a palavra viveu. Você não precisa copiar todas as frases. Você só coloca lá o número da frase que você encaixa a palavra viveu. Eu espero você fazer esse registro. Vamos conferir então qual é a frase da palavra viveu? Olha lá, a frase número 5. O vespersauro paranaensis viveu no interior do Paraná. Nosso próximo dinossauro que eu vou tirar aqui para vocês é o Tiranossauro Rex. Esse aqui é bem conhecido, né? Ele tinha dentes enormes. Esse bonequinho tá com a boquinha fechada, mas os dentes dele eram afiados, grandes, né? Pareciam facas. E ele trouxe para nós, o T-Rex trouxe para nós a palavra tinha. Qual frase que podemos encaixar a palavra tinha? Leia as frases, identifique e coloque o número dela. Conferindo então onde que a gente encaixou a palavra tinha. Na frase número 1, lá, o vespersauro paranaensis tinha bracinhos curtos, né? Do mesmo jeito que o T-Rex também tinha bracinhos curtos. O próximo dinossauro que eu vou mostrar para você tem um nome bem complicado. É Passaurolopho. Era um dinossauro que andava em cima das duas patas, mas às vezes ele andava com as quatro também. Então ele levantava nas duas patas para correr, para caçar, e ele tinha uma crista aqui em cima da cabeça. E ele trouxe pra gente a palavra
tinham. Então já hoje a gente tinha a palavra tinha e agora a gente tem a palavra tinham. Em qual frase eu vou encaixar a palavra tinham? Leia as frases aí, né? Tem algumas que já estão respondidas e encontre qual frase que essa palavra se encaixa. Vamos conferir então aonde que a gente encaixou a palavra tinham. Olha lá na frase 2. O Velociraptor e o T-Rex tinham bracinhos curtos. Então na frase 1 a gente usou tinha porque a gente estava falando de um dinossauro só do Vespersauro. Na frase 2 estamos falando de 2 dinossauros, por isso colocamos a palavra tinha. O próximo dinossauro que eu quero apresentar para vocês é o Triceratopo. É esse dinossauro aqui. O nome dele significa cabeça com chifres. Ele tinha chifres bem grandões, bem afiados, né, para enfrentar os inimigos dele. E ele trouxe pra gente a palavra ficava. Então vamos pensar lá em qual frase eu vou encaixar a palavra ficava. Então a gente já só temos agora a frase 3, 4 e 6. Então releia essas frases e identifique qual é a correta. Conferindo então, a palavra ficava se encaixa na frase 3. Então, só o dedo central ficava apoiado no chão. O próximo dinossauro é o estegossauro. O estegossauro é o meu dinossauro preferido, porque ele tem umas placas aqui, ó, nas costas, né? Então, o nome dele significa lagarto coberto. Tinha alguns que tinham as plaquinhas para cima e tinha alguns que tinham as plaquinhas grudadas no corpo. E ele trouxe pra gente a palavra viveram. Então, agora você só tem duas frases ali. A frase 4 e a frase 6. Em qual das duas encaixa a palavra viveram? Conferindo então, a palavra viveram se encaixa na frase 6. Os dinos do gênero Velociraptor viveram
nos territórios da China e da Mongólia. Então estamos falando os dinos, estamos falando de mais de um dinossauro, por isso que é viveram. Na frase 5 estamos falando só do Vespersauro, daí é um dinossauro, então viveu. E agora eu só tenho mais um dinossauro para mostrar para vocês, que é o Dilophosauro. O Dilophosauro não era um dinossauro muito grande, ele era tamanho de um urso mais ou menos. Então assim, perto dos outros gigantes ele era pequeno. E ele tinha duas cristas aqui na cabeça, né? Crista é aquela pele que tem em cima da cabeça do animal. E ele trouxe pra gente a palavra que tá faltando ali, ó. Ficavam. Agora a gente só tem uma frase, então vamos já respondê-la lá. É a frase 4. Os dois dedos laterais ficavam apontados para o alto. Então, quando eu estou falando só do dedo central, eu uso a palavra ficava. Quando eu estou falando dos dois dedos, eu uso a palavra ficavam. Então, perceberam que a gente tem que ir adequando a palavra à quantidade de elementos que a gente está falando, né? Tem hora que as palavras são de um jeito, tem horas que são do outro, mas elas têm que combinar entre si. Vamos continuar trabalhando com palavras. Então, agora a gente vai ficar de olho nas palavras. Eu quero convidar vocês para brincar de bingo. Sabem brincar de bingo? Com certeza sabe, né? Bingo é um jogo que a gente vai sorteando palavras, números, até preencher todos que a gente tem numa cartela. Então, no início da aula, eu pedi para vocês pegarem um pedaço de papel. Então, pode ser um pedaço mais ou menos desse tamanho aqui, ou se você não tiver, você pode fazer no seu próprio caderno. Você vai fazer a cartelinha do bingo, assim, com 6 divisões. Eu vou dar um tempinho para você fazer a cartelinha. Cartela do bingo pronta? Então agora eu vou apresentar as palavras para vocês. Olha lá, eu tenho as palavras terrível, corria, dinossauro, répteis, burro, asteroide, areia, desenterrado, risco, história, rabo, rocha. Você vai escolher 6 palavras, quais você quiser, para pôr na sua cartela. Aí a gente já começa a brincar. Vamos começar então o nosso bingo? Então você sabe como é que faz, né? Eu vou sorteando as palavras, você vê. Se você tem a palavra na sua cartela, marca um X, né? Faz uma marcação em cima da palavra. Então a primeira palavra é répteis.
tem répteis na sua cartela, faz uma marcação lá. A próxima palavra é dinossauro. Tem dinossauro na sua cartela? Marca também. A próxima é a palavra risco. A quarta palavra... Opa, tá grudadinho. É a palavra história. Já encontrou? Já tem as 4 palavras na sua cartela? Se você tem as 4, então só falta 2 para bingo. Vamos ver lá. Terrível. Quem será que tá aí pela boa, faltando só uma agora? É a palavra corria. Então, a cartela de vocês tem 6 palavras. Então, sorteei 6 palavras. Fizeram bingo? Tenho certeza que tem gente que fez. Mas, como tinha muitas palavras, tem gente que não fez. Se você não fez, não fique triste. Nós vamos dar uma paradinha na brincadeira, mas a gente vai continuar daqui a pouquinho e todo mundo vai ter chance de fazer bingo. Eu quero dar uma paradinha na brincadeira para analisar com vocês essas palavras. Perceberam? O que vocês perceberam em comum nessas palavras? O que tem em todas as palavras? Lá. Réptil, risco, dinossauro, história, terrível, corria. Todas as palavras têm a letra R. Ó, R aqui no meio da palavra. Aqui nessas palavras tem 2 R's. Perceberam que eu fui organizando as palavras ali? Eu fui dando uma separadinha nelas? Como que eu fui separando essas palavras? Olha só, ali na primeira coluna, eu coloquei as 2 palavras que tinham a letra R inicial. Na segunda coluna, eu coloquei as palavras que tem a letra R entre 2 vogais. Olha lá, dinossauro, a letra R entre o e o O. História, a letra R entre o O e o I. Então, o R está entre vogais. E na última coluna, eu coloquei as palavras que tinham 2 R's, também entre vogais. Olha lá, terrível. 2 R's entre o E e o I. Corria, 2 R's entre o O e o I. Então, eu fui separando as palavras do nosso bingo. E eu vou pedir para você fazer a mesma coisa. Então, lá no seu caderno, você vai construir uma tabelinha como essa que está aparecendo aí na tela, tá? E vai colocar nessa tabelinha as palavras que você tem na sua cartela. Não são as iguais à minha. Só vai ter a cartela igual a minha, as palavras iguais à minha, quem tinha as mesmas palavras e fez o bingo. Quem copiou as outras palavras que não conseguiu fazer o bingo vai ter palavras diferentes. Então pode ser que a sua tabela fique com 3 palavras aqui na primeira coluna, 2 na segunda, 3 na terceira. Não tem problema. Eu quero que você registre essa tabela com as suas palavras. Eu vou dar um tempinho para você.
registro aí na sua tabelinha? Muito bem, então deixa aí que nós vamos continuar nossa brincadeira do bingo até todo mundo fazer bingo, lembra? Então vamos ver qual vai ser a outra palavra. Palavra rocha. E agora, será que tem gente que fez bingo? Se tava faltando só uma, conseguiu, né? Mais uma palavra, nossa, uma palavra bem grande, desenterrado. Então, desenterrado com 2 R's eu vou pôr aqui no final. Mais uma. Palavra burro. Também vai ficar nessa última coluna aqui. E agora? Será que tem gente que fechou a cartela? Bem, vamos sortear todas as palavras, até todo mundo fazer bingo, né? Areia. Mais uma. A palavra rabo. Rabo vai ficar aqui na primeira coluna. E agora? Agora eu só tenho mais uma palavra ali. Então, a última chance de quem não fez bingo fazer agora. É a palavra asteroide. Então, agora foi todas as palavras que eu tinha dado de opções para vocês. Então, agora todo mundo fez bingo. Que joia, né? Pena que a gente não tá junto para eu poder comemorar com você. Mas agora você vai fazer o seguinte, você vai retomar ali a sua tabela e vai completar com as palavras que estavam faltando. Então a ordem vai ficar diferente da minha, mas a tabela vai ter que ter ali 12 palavras, tá certo? Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Palavras registradas na tabela, então agora vamos fazer a leitura dessas palavras. Enquanto eu estiver lendo, eu quero que você preste bem atenção no som da letra R. Então lá na primeira coluna que a gente tem a letra R na inicial da palavra. Então temos lá rocha, répteis, risco, rabo. Pensando no som da letra R ali, esse som é um som forte ou é um som fraquinho? Pensa um pouquinho lá, rocha, répteis, risco, rabo. O som da letra R está forte, né? Eu falo ele com intensidade. Vamos ver agora a segunda coluna, que é do R entre as vogais. Então, lá, areia, dinossauro, asteroide, história. Como que está o som da letra R aí? Ele está igual ali das palavras da primeira coluna? Ele está forte? Ou ele está um som mais suave? Olha ali, pegando a primeira palavra lá, rocha, eu falei ro. Agora, comparando com dinossauro, que tem R-O também. Eu falei dinossauro, né? Então, a rocha, eu falei ro. Dinossauro, eu falei ro. Tá forte ou tá fraco esse som? Está um som fraco, né? Não está igual lá das palavras da primeira coluna. E agora a última coluna, com 2 R's entre vogais. Terrível, desenterrado, corria, burro. O som da letra R está parecido com as palavras lá da primeira coluna ou com as palavras da segunda coluna? Pense um pouquinho lá, falem a palavra terrível, desenterrado, corria, burro. O som da letra R está forte também, como as palavras da primeira coluna. O que a gente consegue perceber aí? Que eu posso saber se uma palavra é escrita com um R ou com 2 R's pelo som da letra R. Então ali, quando a letra R está no começo da palavra, o som é forte, né? Então usamos um R só. Na nossa língua não temos palavras que comecem com 2 R's. E esse R inicial é sempre forte. Já quando o R está no meio da palavra, entre vogais, e ele tem o som mais fraco, a gente vai usar um R só. Um R só é o som fraco.
Agora, se o R está no meio da palavra, entre vogais, e tem um som forte, eu vou usar 2 R's. Então, é uma questão bem facinha de guardar. Som do R fraco, um R só. Som do R forte, 2 R's, né? Porque 2 R's são mais fortes. Vamos anotar isso que a gente descobriu? Então, lá, ó, R inicial, som forte. R entre vogais, som fraco. R entre vogais, som forte. E no início das palavras usamos só um R. Então anota no seu caderno essa dica para quando você ficar em dúvida você retomar e ficar com certeza como se escreve a palavra. Então, registraram essa regra aí? Lembrando vocês que o seu caderno é uma fonte de consulta. Então, quando você tiver alguma dúvida, você vai lá no caderno e lembra lá onde que está escrita essa questão do R, um R só e 2 R's. Vocês conhecem a brincadeira do stop? Stop é uma palavra em inglês que significa pare. E a gente tem uma brincadeira com essa palavra, né? Que é uma brincadeira que a gente escreve palavras. Então funciona assim, né? A gente se junta com os amigos, cada um mostra lá a quantidade de dedo. A gente conta as letras do alfabeto no dedo, né? A, B, C, D, E. Então se tiver 5 dedos, era a letra E. E tem que escrever várias palavras com aquela letra. Bem, nós estamos distantes, não tem como a gente contar os dedos da nossa mão. Então nós vamos brincar de stop com a letra R, para a gente pôr em prática aquilo que a gente conversou agora há pouco. Então você vai construir a cartelinha do stop no seu caderno. Então você vai colocar lá 3 colunas, R inicial, R entre vogais e RR entre vogais. Você vai ter que escrever uma cor, né, com R inicial, uma cor com R entre vogais e uma cor com RR entre vogais. O nome de um animal, com cada uma das situações ali, e o nome de um alimento. Na brincadeira do stop é assim, a gente dá um certo tempo e quando a gente fala stop, todo mundo para de escrever. Então, eu vou te dar um tempo, quando eu falar stop, você para. Então, construa a sua cartelinha aí, que eu vou dar um tempinho para você construir essa cartela e colocar as palavras ali.
Stop, parou de escrever, né? Se deu tempo, deu. Se não deu, né? A brincadeira funciona assim. Bem, eu não estou aí junto com você pra gente poder aí conferir nossas cartelas, né? Porque tem uma questão de pontos. Mas então vamos fazer assim, todo mundo vai ganhar os pontos. Eu vou mostrar pra vocês o que eu escrevi na minha cartela. Então se faltou alguma palavra aí na sua cartela, você pode copiar uma minha, tá bom? Então vamos ver lá. Uma cor com R inicial. Roxo, né? Você pode ter colocado rosa, ou talvez uma outra cor que eu não me lembre agora. Um animal com R inicial. Raposa. Um alimento com R inicial. Repolho. Aí, fez alguma palavra igual a minha? Tem palavras diferentes? Vamos agora para as palavras com R entre vogais. Cor, amarelo. Animal, girafa. Alimento, laranja. E a última coluna é dos dois R's entre vogais. Cor, marrom. Animal, cachorro. Alimento, arroz. Né? Então pode ser que suas palavras sejam diferentes da minha. E eu vou te dar uma sugestão aí. Se você ficou na dúvida no modo de escrever essas palavras, você pode buscar a escrita correta dessas palavras no dicionário para conferir se elas estão na coluna certa, né? Ou, de repente, pedir para alguém na sua casa de ajudarem na correção dessas palavras. Combinado? Então, nossa aula por hoje fica por aqui. Eu espero você para a próxima aula. Fique bem, continue se cuidando, lavando suas mãos e usando a máscara. Tchau!